Um assinante do canal sugeriu esse vídeo, mas ele não é uma recompensa, e só o título já é idiota o suficiente. Então a preocupação dele é que, assim como o Olavo era um idiota que falava bobagens, essa mulher e cresceu para influenciar coisas, supostamente, essa mulher também poderia correr isso. O Olavo era um operativo baixo do golpe de Estado. O Olavo não teve... a função do Olavo não era influenciar ninguém. A função do Olavo era distrair, era atrapalhar. Porque o golpe ia ocorrer sem ou com o Olavo, com fato de chacina, não precisa do Olavo, nunca precisou, para fazer golpe. O Olavo, como era um narcisista, atribuía-se esses valores e méritos, mas isso é comum no campo da inteligência quando a CIA usa picaretas. Na época da guerra do Iraque, havia um líder de oposição que clamava coisas extraordinárias e que clamava ser muito importante, talib alguma coisa. E o Bush fingia que ele era importante porque era necessário fingir que tinha alguém que substituiria o Saddam ou que representaria a política organizada de um Iraque sem o Saddam. Então sempre vai ter um traidor picareta. O Saddam já era um traidor, né? O traidor do traidor. Então o Saddam veio do primeiro golpe. Então o Olavo de fato não influenciou ninguém, porque eu chego e falo assim pra ti: existem dois sóis. Qual é a influência desse cara que diz que tem dois sóis? Ele é mentiroso. A influência do mentiroso existe até que a mentira seja descoberta. Então o Olavo, a função dele era atrapalhar. Porque tu vê que o Bolsonaro não precisa do Olavo. O Bolsonaro nunca precisou do Olavo. O Olavo vendeu a ideia de que todos precisavam dele. Então ele se sentia muito esperto também por ele ter conseguido vender isto. De qualquer forma, vamos ao vídeo dessa idiota aqui. Introdução da aula 1. Meu Deus, o cara aqui... é um absurdo isso, né? O cara aqui fazendo esforço dando aulas de verdade, essa mulher. Maldições hereditárias. Então vamos aplicar. Já sei que ela não é cristã, nem que ela saiba ou não disso. Deus disse, né? Jesus disse, Deus disse, porque eu achei no Velho Testamento, que o pai não pagará pelos pecados do filho e o filho não pagará pelos pecados do pai. A Bíblia tem certas contradições, mas essa frase é sensata. Quer dizer que o fato do teu pai não prestar não implica que tu pagará pelos... Não é óbvio isso? Mas para aqueles que precisam da autoridade bíblica, e esse pessoal finge que é cristão, ela deve ser de direita, né? Você tem cara de besteira evangélica. Os evangélicos são ocultistas, eles não sabem. Então, faz sentido que uma pessoa pague pelos pecados do seu pai? Não, então por que haveria de haver uma maldição? Deus amaldiçoa pessoas? Vamos pegar Jesus. Tu viu Jesus amaldiçoando alguém? Praguejando alguém? Jesus constatava consequências e informava as pessoas. Já que tu dizes que enxergas, teus pecados continuam. A tua fé curou teu criado. Sempre dava responsabilidade para as pessoas. E meu jugo é leve. Certo? Não joga pedra na puta. Quer dizer, que maldição hereditária é essa? Isso não faz sentido nenhum.
Só o título já é absurdo. Tá? Eu só imagino os desdobramentos que essa retardada vai fazer. Se você quiser colaborar com o canal, doe Pix aí, é muito importante. A partir de qualquer valor, copie e cole no seu aplicativo bancário. Não precisa entrar em site, não precisa fazer cadastro. Se você quiser assinar o canal no Catarse, tem o consenso aleatório, que é a democracia do canal, onde você vai mandar um número com os temas que estão na recompensa do link que você vai entrar aí. Assinando, você vai mandar 1, 2, os números dos temas. Ao mandar esses números, de 5 em 5 reais, quanto mais alta for a tua assinatura, até um teto de 25, o seu voto vale um ponto a mais. Então o objetivo disso é para que todos colaborem com a quantia baixa, tem recompensas mais altas também, mas é para que surja aí, descubra-se o que o pessoal quer, que interesse o pessoal do canal tem, e a democracia, eu quero saber qual é o interesse também. O Apoia-se tem a mesma coisa, só que é destinada aos neoliberais. Tá? Então, se tu for assinar, essas recompensas de votação, as temáticas são diferentes. No Catarse tu tem escolha o tema político, 50 por mês, qualquer tema político eu faço um vídeo sobre. Não é necessariamente um react. É um vídeo sobre a aula, né? Porque o cara é humilde e não fica se clamando, mas aí os picareta vêm e fazem isso. Ó. Uma aula, de fato, sobre alguma coisa política. 10 minutos a partir de 50, geralmente é CE de 75 a 20. E o Conexão Jornalística Americana, onde eu legendo um vídeo de 5 minutos da mídia americana e comento durante 10, e todas as recompensas abaixo estão inclusas. O Apoia-se tem o React contra Liberal, 35 por mês. Todo mês você escolhe um clipe de um neoliberal, qualquer um, e eu faço um react sobre ele. Então vamos ao vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio, a primeira aula do estudo sobre maldições hereditárias. É a Meg do Family Guy. O laço entre antepassados e Deus. Um laço entre antepassados. Isso não faz o menor sentido. Isso não tem sentido nenhum, cara. Qual é a autoridade que aplica a maldição? Olha que coisa idiota, parece que você está vendo um vídeo do Dragon Ball. Qual é a entidade? Nós temos que discutir um monte de coisa aqui pra. Umas pombas saindo da corrente. O laço entre antepassados e descendentes. Não existe esse laço. Nós somos filhos da consciência. O único elo que existe entre antepassados e descendentes é genético. O ser que nasce de um querer de Deus. O ser. O ser é único. Só Deus conhece o teu ser. Não há ligação entre tu, nem teus pais, nem ninguém. Tu não olha para um irmão, para um primo, esse cara é um estranho para mim, não tenho nada a ver com esse cara. Em caráter, em talento, em nada. Vocês não têm isso entre vocês? Eu não tenho conexão nenhuma com essa criatura. Porque o ser é filho da consciência, ele não é filho da genética. Jesus também disse, Maria achava que Jesus estava louco. Os fariseus chamavam Jesus de louco. Né? Ele é um louco. E Maria queria fazer uma intercessão sobre Jesus. Acho que esse é o episódio. E ela mobilizou um grupo de aldeões lá e foi lá catar Jesus para parar ele, porque ele era louco, de acordo com eles. Aí tu vê como envelheceu bem esse diagnóstico. Aí Jesus disse assim: esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu pai, essa aqui é tua mãe. Querendo dizer que o elo entre as pessoas não é genético nem pelo status parental, de que para Deus o elo é em verdade espírito, que as pessoas são irmãs e mães e primas uns dos outros,
por um elo de compaixão que não tem genética nem sangue nenhuma. Você relate aí na sua experiência própria que você não encontrou mais compaixão em estranhos do que membros da sua família. Eu tenho certeza que alguém vai ter uma experiência desse tipo. Então só nisso a gente já sabe que isso aqui é absurdo, né? Isso aqui implica um status genético. Essa guria tem cara de judia, eu não vou pressupor que ela é judia, mas essa besteira genética é coisa de judeu. É coisa de dinastia de poder financeiro, rei ou judeu, né? Ninguém dá bola para dinastia. Os muçulmanos são diferentes porque eles convertem pessoas. Então o Islã é uma religião que inclui outros. O cristianismo também. As chamadas modernas religiões que são todos... Ninguém é cristão, tá? Em geral. Mas as religiões evangélicas elas são menos cristãs que as protestantes tradicionais e luteranos e católicos. São menos... O Papa, quer dizer, a Igreja Católica como igreja não tem nada de cristã. Mas na transcorrência dos ensinos mais baixos, viu aí, se tu vai tratar dessas coisas, tu vai descobrir que nenhuma religião é cristã. Porque a religião implica poder, implica hierarquia, submissão, e nós voltamos por Jesus contra os fariseus. Então vamos... Eu não sei de onde é que surgiu essa retardada, isso foi uma sugestão do assinante. Essa guria, eu acho, as coisas que ela diz são irrelevantes. Se tu vê que só a frase, a audácia dessa estupidez é incrível, né? Descendentes. Só pelo título tu já... Nem precisaria continuar aqui, tá? Vou continuar por... Vou ver se eu atraio outros views aí, porque o vídeo já tá aqui, né? Bom, como vocês podem ver, esse vai ser o modelo de vídeo que eu vou adotar. Cadê meu óculos? Eu até regravei esse episódio porque eu adicionei mais informação ainda, então eu estou regravando ele para ficar top para vocês. Bom, vamos começar. Então tu não sabe do que tá falando. Porque se eu sei uma coisa, eu não preciso readicionar coisas que eu sei. Certo? Então ela montou isso, ela não sabe isso aí. Tu poderia dizer assim, tu já fala de antecedência se tu está fazendo o vídeo. Certo? Esse vídeo não vai ser completo porque não dá tempo de falar desse assunto nesse time frame aqui. Agora, se ela adicionou coisas, isso é que nem um trabalho escolar para ela, então. Se ela adicionou coisa é porque ela está montando esse negócio, ela não sabe o que ela está falando. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Vai vir aquilo de agradecimento, não. Eu agradeço a todo mundo, teve gente... Jesus, o universo. Eu acho muito importante esses cursos, a não ser vocês mesmos ao comprarem, né, os produtos. Tem que comprar, essa guria tá ganhando dinheiro com essa merda ainda. Meu Deus. DBG. Ela é o nome dela já é uma sigla de conceito. Isso são tópicos que eu e o meu marido a gente está resolvendo, ok? Entre nós, para limpar qualquer maldição hereditária que possa... Eu e o meu... Então são dois loucos, então. Tu e teu marido estão juntos trabalhando para limpar maldições hereditárias. São dois loucos. Pobre das crianças que vão vir. Não procriem, por favor. Não pode ser uma criança boa, sabe por quê? Porque não existe maldição hereditária. Mas nem seria por isso, seria pelo convívio, né? Também não quer dizer. Nada disso impõe-se ao ser. Ninguém tem domínio sobre o ser. Nem o meio, nem a maldição hereditária. O ser é um ser único que nasceu de um desejo de Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Então ela e o marido dela estão buscando limpar maldições hereditárias. Se juntam e fazem o quê? Enfia o dedo no cu do outro? Vai chupar um pau, guria. Passar para frente. Então, olha só, esse curso que eu estou lançando aqui para vocês agora, ele combina os 3 pontos principais que eu mais estudo: história, ciência e espiritualidade.
Até que merda seria espiritualidade? Poderíamos dizer que é espiritualidade? Yoga? Tu levanta a bunda pra cima naquele tapetinho? O que é espiritualidade? Aquilo só serve pra deixar tu gostosa. Não sei por que serve aquilo. Bom, ciência. Você parece pessoa idiota falando de. É que nem as pessoas que falam de computador falando de informática. Ninguém nem fala essa palavra mais. Tempo fantasma. O que é o tempo fantasma? Tempo morto? Tempo fantasma. Olha que absurdo. Existe um tempo fora do tempo? Não, porque senão seria tempo também. Isso não faz sentido também. Império da Tartária. Puta que pariu! Teoria dos órfãos e o grande reset. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que bobageira. Ciência. Planos da elite. Qual elite? DNA. É como se o cara fizesse um slide assim, ó. Tomates fritos. Gatos. 3 kg de reboco. Essa é a coisa dela aqui. Fiat Punto. Tigres e pedras. Como? As relações que ela está estabelecendo aqui. Pecado e salvação, arrependimento e cura e batalha espiritual. É um episódio do Digimon. É Naruto isso aqui. Então, vamos começar com a questão da história. Tempo fantasma, Império da Tartária e Teoria dos órfãos e o grande reset. Meu Deus. Esses 3 assuntos estão interligados. Eles não... Claro. Devem estar. Na tua cabeça deve estar super interligado. Então tá vendo a interligação aí? Eles existem juntos. Sim. E essa história do Império da Tartária, energia limpa e tudo mais, é algo que eu venho pesquisando há algum tempo. Claro. Não vou falar nada a respeito até o momento. Não, então por que tu já tá falando? Mas estudar maldições hereditárias me ajudou a entender o porquê disso, né? O porquê que teve um grande reset, por que teve essa questão dos órfãos, certo? Primeiro, eu não sei até hoje que merda vai ser esse grande reset. Os eventos civilizatórios históricos não têm nada de místico no sentido de que eles não ocorrem como um fenômeno involuntário dos homens, como se a era fosse uma coisa que vai acontecendo. Não. Desde o início do século XIX que a maçonaria controla, junto com a Igreja Católica, controla, aplicando teorias de ciências sociais e buscando poder concreto na sociedade, querem controlar o processo civilizatório. O professor Anthony Sutton fala disso. Eu dou aula, de fato, é uma aula aí. Tem aí a aula 1, vai ter a aula 2. Falta tempo, essa idiota não ganha dinheiro pra falar merda ainda. E o cara aqui... Esse canal já era pra estar rendendo uns 2.000 por mês, mas ele é Shadow Ban, o outro tem Shadow Ban, esse aqui tá crescendo. Esse já é o terceiro, né? Eu não vou entrar nisso agora. Vamos seguir com essa retardada aqui, porque vamos ver o que a Meg tem a nos dizer. E o que aconteceu na história? O grande reset é um processo forçado, é um processo humano, é que nem um governo cortar imposto ou aumentar imposto. Não tem nada de místico nisso. História do Império da Tartária. E se o tempo fantasma realmente foi real ou não? A questão da ciência, isso tem muito a ver com os planos da elite. A elite, tu é da Paraná, tu é da Santa Catarina, já achamos ela já. É do Rio Grande do Sul, onde é que é elite? Acima do Paraná ninguém fala elite, né? Não. DNA e as frequências e energia. Porque então só uma caipira retardada? a gente viu que foi feito com a questão das vacinas, certo? A gente já entendeu como que isso funciona. Então, o que foi feito com a questão das vacinas? O que tem a Pfizer e o governo americano? O que tem a ver com... É fácil entender essas coisas. Isso é governança, isso não tem nada a ver com nada disso aí. Assim, essa questão da genética, do DNA, é muito importante. Mas tu não falou nada até agora. Espiritualidade, pecado e salvação, isso é algo que até hoje, você pode dizer, eu ainda estou tentando encaixar o meu entendimento nisso. Arrependimento. O que é? Quer ver? Vou resolver o teu entendimento do pecado e salvação. Você peca.
quantas vezes Jesus disse que tem que perdoar? 77 vezes 7. Um em relação aos outros. Você peca e, se você acredita nessa salvação cristã, Deus te perdoa e Ele é o único que te conhece, pode te perdoar. Acabou o assunto. A gente cura, isso é muito importante, a gente vai falar muito disso, eu vou compartilhar experiências pessoais, eu espero poder ajudar as pessoas a lidar com essas maldições. Mostra os peitos. E, gente, isso não é nada... a questão da maldição hereditária, como vocês vão ver, tem coisas que são simples, são casos simples. Por exemplo, você ter um hábito ruim que a tua mãe tinha, que a tua avó... Isso é uma maldição hereditária? Ela conceitua como maldição hereditária o quê? Um hábito que você pegou de uma pessoa próxima? Então não é uma maldição, porque se tu não for um idiota completo, ou não tiver um problema psicológico, um distúrbio mental, você vai olhar para essa ação aqui está me prejudicando e eu vou parar de fazer ela. Acabou. Quebrou-se a maldição. Meu Deus. Isso é pra idiota, esse troço aqui, né? Tem que ser. Tinha, que teu pai tinha, e tudo mais. Não são coisas simples que, no grande esquema das coisas, elas podem trazer um impacto muito... Vai atender o telefone e cala essa boca. Deve ser o teu psiquiatra ligando. Muito negativo. E batalha espiritual. Desde que eu lancei o curso da maçonaria, a minha vida virou... Ah, meu Deus, ela não fala de maçonaria. Fala. Eu só imagino que essa guria fala de maçonaria. Cabeça pra baixo, sabe? Um monte de coisa estranha começou a acontecer. Claro, porque os maçons são místicos infernais que têm poder. Tu tá dizendo que eles são poderosos. E eu sinto que, inclusive, sábado passado eu tive uma batalha espiritual muito grande. Eu e meu marido juntos, a gente teve essa batalha espiritual. A gente tá... eu sei que as pessoas, elas não acreditam, elas falam lixo, né? Elas gostam de falar, porque a Débora casou com um muçulmano. Não, meu marido, ele vem de família cristã católica. Mãe dele era católica, a família inteira do lado da mãe dele é católica. E daí? E ele passou por um período ateu, porque aconteceu coisas, tragédias na vida dele. E tu só pode ser ateu através de tragédias? E daí agora ele retornou para Deus. Então assim, a gente está fazendo esse trabalho juntos. É uma coisa que está ligada com o nosso casamento também. Inclusive eu vou falar uma coisa para vocês. O quê? Tu tá falando muitas coisas pra nós. Vão entender por que isso é especial. Por quê? Nós fizemos abstinência sexual antes do casamento. Caralho, quer dizer, caralho não, né? Nós fizemos, é por isso essa falação de merda aí. Bom, abstinência sexual antes do casamento. Eu não sei o que muda isso. O que muda no ser isso? Como é que tu te torna uma pessoa melhor, mais consciente, com caráter, como é que isso contribui com o desenvolvimento do ser não transar? Como? É que nem dizer assim, a razão de tu não ter descobrido a teoria das cordas é que tu anda comendo muito açúcar. Eu não entendo essa relação saca? A percepção do ser não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com os teus hábitos físicos. O corpo é uma máquina que te carrega, mas existem exceções ainda. Porque as coisas não seguem uma regra linear. Não tem velho aí que fumar... Eu vi vários vídeos de veterano de guerra americano fumando charuto até os 90 anos, tomando uísque. Não tinha aquele velho americano lá, o Burns, não sei o que, um velho que se apresentava em Hollywood, que sempre tava com charuto, um orelhudo que tava sempre com charuto na boca, bebendo. Como é que você tá? E aí vai seguir a medicina? Não tô dizendo que tu deva fazer isso, mas em teoria aquele cara já era pra ter morrido uns 40 anos antes. O que houve? Não tem ligação essas coisas necessariamente. A ponto se a medicina tenta antecipar. A medicina trabalha como uma guerra, né? Ela te dá um plano para te mais ou menos seguir no sentido da prevenção. Você tem um plano, mas a vida ela é diferente. O organismo tem organismo. O caos que se tem diante disso, a ponto essa guria vir dizer para mim que, meu Deus, quem é essa criatura, meu Deus do céu?
9 meses sem ter qualquer relação sexual, do momento que ele me pediu em casamento até a hora da cerimônia. Tá, e eu com isso, meu? Não quer dar, não dá. Então, assim, são coisas que estão ligadas com a minha vida pessoal. E eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui pra vocês. Foda-se, eu não quero. O que eu quero saber disso? Eu acho que quem comprou o curso e tá aqui quer aprender. Quero aprender o quê? Eu não quero saber se deu buceta ou não, guria. Vamos Então, lá. a experiência que eu tive na minha vida, ela ajuda a lidar com tudo isso. E a gente fez esse curso meio que junto. Então, é uma coisa E que agora vocês estão se comendo, pelo menos, então. vai ligar com tudo. Vai ligar com a Tá. ciência, do porquê que a elite quer corromper o E DNA. por que tu não dá buceta? Tu não dá buceta porque a elite quer corromper? O que tem a ver essa merda toda? Que bosta, esses troços, cara. Vai ligar com a espiritualidade, vai ligar com a história, principalmente a história da elite, né? A Que é maçonaria. elite. A maçonaria não. Aí tu tem que dar aula sobre o mundo de merda porque essa guria. Ah, não vai ter muitos vídeos sobre essa guria. Nem precisa. Nem precisa, porque isso aqui é absurdo demais. A maçonaria não manda, ela obedece, mas não é o ponto aqui. Sociedades secretas e por aí vai. Bom, então vamos, o conteúdo e estilo do curso. Eu acho muito importante explicar isso aqui já de cara, para que não tenha nenhuma confusão conforme as próximas semanas vão acontecendo. Então as aulas, elas serão postadas toda terça-feira, certo? Vocês estão vendo? As aulas serão postadas. Tá. A aula final são vídeos para perguntar. 27 livros usados. O conteúdo espiritual foi escrito por padres, pastores e outras pessoas dedicadas a esse tipo de estudo. Então aqui está o status que o brasileiro quer. Tem que ter um certificado de status, senão não vale. 2 jornais, né? Ela quer dizer journals, é porque dá no sentido de academia, mais Bíblia e experiência pessoal. Na primeira aula na terça-feira e toda terça eu vou postar outra aula. Então essas são as aulas. A gente vai ter 8 aulas no total. Se Autoridade versus salvação. Consequências no DNA e no espírito. Consequências do quê? Importância histórica. precisar ter mais, se eu achar que tem que colocar mais, eu coloco, não tem problema. É, coisa de ocultiço aí. Vai enfiando coisa, enchendo linguiça. O curso do Olavo não teve fim. Até ele morrer. Pressupostamente. Teve ainda livros que quando eu fui olhar para analisar, eu falei, Não, chega. Ah, vamos. Não, que? Aqui. Nós queremos isso aqui. Eu não quero nada dessa merda. Então vamos cortar isso aí. Ó, vou cortar no número 13, hein? Qual é a ligação com isso? E ela não dá a bunda nenhuma. Eu vi um pombo que fez prrr de um jeito diferente. Será que é um pombo do inferno? Não perca o próximo episódio de Dragon Ball, será? Porque esta vadia não dá a buceta. Não se esqueça. Quer colaborar com o canal? Essa vagabunda tá ganhando dinheiro pra falar desse retardamento aí. Faz uma doação via Pix, escolhe o... Você pode doar quanto você quiser, copie e cole no seu aplicativo bancário. E não precisa entrar em site nem fazer cadastro. Se quiser assinar o canal no Catarse, muito importante, assinatura mensal, a partir de R$5 por mês. Você vota no consenso aleatório democracia, escolha o tema político, é 50 por mês, qualquer tema político. E o Apoia-se tem o consenso aleatório do React contra liberal, que é similar ao Catarse, só que é só dedicado a neoliberal. Assunto que importa, sabe? Nossas merda aqui. E o React contra liberal, que é, tu escolhe todo mês um vídeo e eu faço um React contra um liberal. Por 35 por mês, todo mês. O que são maldições hereditárias e por que esse assunto é importante para cristãos? Aqui está... Não é importante para cristãos porque o conceito de maldição hereditária não é uma coisa cristã. E nem precisa ser... Quer ver uma coisa? Eu vou terminar com o teu curso agora. Tá? Se tu é um cristão, tu não acredita em maldição hereditária. Porque Jesus disse que o filho não pagará pelo pecado do pai. Aliás, não sei se foi Jesus ou até foi o judeu que falaram isso. O Jesus é judeu também. O filho não pagará pelo pecado do pai, o pai não pagará pelo pecado do filho. Ponto número 1.
Então quer dizer que o que teu pai fez não tem nada a ver contigo. Segundo, isso implica conceitos de ontologia. O Jesus é o nosso parâmetro para entender a relação de Deus conosco. Então, Jesus não tem nada a ver com isso aqui. É só ler Jesus que tu vai encontrar. Eu não precisa acreditar em mim. Não é para acreditar em mim. Sabe ler? Vai lá, pega a Bíblia e lê o que Jesus disse. Ou consulta. Jesus não... Vai no Caio Fábio. Leva esse conceito para o Caio Fábio que ele destrói em 2 minutos. Tá? De uma maneira que o Caio Fábio é um expert em Bíblia, de fato. Ele é um bibliógrafo da Bíblia. O Caio vai te ajudar. Tá? Na parte filosófica, é uma questão ontológica. Outra coisa, quem impõe a autoridade da maldição? Bom, se é para cristão, não pode ser para cristão, porque Jesus não acredita nisso. Se tu acredita em Jesus, tu não pode acreditar em maldição hereditária. Fim do assunto. Aí que tá. Tu teria que te perguntar, se existe uma maldição, quem impõe essa maldição? Porque maldições não são... A maldição é consequência dos seus atos, mas isso implica uma ação de alguém. Está falando que os atos têm consequências? Isso não é maldição. Ela está falando de uma maldição, de uma coisa hereditária através das eras. Passada de ser que nasce para novo ser que nasce. Como se houvesse um elo genético kármico onde o filho paga pelo tataravô. Isso não faz sentido nenhum. Fale isso para si mesmo e vê se isso faz algum sentido ou se parece justo para ti isso. Se Deus faria isso com alguma criatura, se tu use o bom senso e quer usar Jesus como parâmetro, vê se parece uma coisa que Jesus diria. Isso te parece um jugo leve? Porque Jesus disse, meu jugo é leve. Isso te parece um jugo leve, condenar uma geração? Isso é a Coreia do Norte espiritual? É isso que eu estou dizendo. Essa guria vive na Coreia do Norte etérea. Então, se tu é um cristão, tu não acredita nisso aqui, tu já está liberto. Terminou. Terminou. Quer dizer, Jesus nos livrou da cruz, a gente vem com uma nova cruz. Muito bem, vamos continuar com isso aí. Então, o que são maldições hereditárias e por que esse assunto é importante para cristãos? Já respondi, não é importante para cristãos e não existe maldição hereditária. Certo? Afinal, tem muito cristão que vai olhar para isso e vai pensar, poxa, mas eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu tenho a graça, eu já estou salvo, eu não preciso, né? O Jesus já quebrou as maldições, eu não preciso olhar mais para nada. Exato, fim do vídeo. Mas não é nem isso. Nem essa resposta que se usa. Se usa a outra que eu já disse anteriormente. Mas eu tenho uma visão assim um pouquinho diferente. Então vamos olhar, vamos lá. Olha essa Tu tem uma visão um pouquinho diferente de Jesus Cristo. É legal. Ela falou isso super informalmente, né? imagem aqui, que foi tirada de um dos livros que eu usei no estudo. O fenômeno de uma maldição hereditária. Então começa com uma... Comprou isso do lado de um pacote de Trident, naquele lado de um frigobar de Coca-Cola no supermercado, porque é daí que vem esse tipo de livro tão secreto e importante. Uma pessoa que ela pratica um pecado, esse pecado pode ser muitos, né? Aqui tem exemplos, violência, pecado sexual, um monte de coisa. Aí, esse pecado, porque o pecado ele é um círculo vicioso. Você cometeu a primeira vez... Não necessariamente. Tu definiu o que é um pecado agora e como ela sabe como todos os pecados funcionam acerca de todas as pessoas. E aqui incorre que ela blasfema. O título desse vídeo vai ser A Arte de Blasfemar. Tá? Então essa mulher aqui está blasfemando. Tá? Por que isso é importante para cristãos? Isso aí não é importante para cristãos, mas por que tu mira nos cristãos? Porque os cristãos que ela está mirando, que provavelmente são evangélicos, os cristãos são idiotas. Os ditos cristãos baseados na religiosidade são idiotas. E é por isso que ela mira nesses cristãos. É o mercado dela. Qual é o objetivo? É uma agenda dela? É dinheiro? Qual que é? É por isso que talvez ela seja facilmente associada com o Olavo. O nível, a picaretagem é parecida, mas... isso aqui é parecido, mas ela é tão absurdo quanto. Mas isso aqui é absurdo.
ele vai se tornar, se você não parar, ele vai se tornar um estilo de vida, como está falando aqui. Então, um pecado, estilo de vida. Quando esse pecado se torna parte de você, ele se torna... Como assim esse pecado? O conceito de pecar. Porque aí nós temos o conceito de pecar é um conceito moral. Quer ver uma coisa? É um julgamento moral. Aí se tu substituir a palavra pecado para... Ela fez todas as merdas desses slides. Se tu substituir a palavra pecado por moralidade, aí tu não vai pegar os cristãos. Porque a moralidade serve para qualquer um. Mas então tu vê que ela começa tirando Jesus Cristo. Ela começa ignorando Jesus Cristo. Primeira coisa que ela fez. Ela retirou Jesus Cristo, mas ela está falando com os cristãos. Então, para falar com os cristãos, a primeira coisa que ela faz é ignorar tudo que significa Jesus Cristo em relação ao pecado. E foi exatamente o que ela fez no início do vídeo. Então, com quem que ela está falando? Por que ela mira nos cristãos? Ela é uma ocultista consciente ou ela é uma retardada mental tentando falar com outros retardados mentais? Qual que é? A gente vai descobrindo along the way. Tá? Uma iniquidade. Pera aí. Tá, nós já transcorremos sobre a absurdidade de tudo isso, né? Assiste os vídeos anteriores. Se eu dividir ele em várias partes, ou se eu postei ele de uma vez só, eu posso pôr ele em partes, depois pôr ele junto, tá? Tem pessoas que assistem diferente. Tudo bem. Se você quiser colaborar com o canal, já que eu não sou um picareta safado que nem essa guria retardada, você pode fazer uma doação via Pix. Doe quanto você quiser, a quantia que você quiser, copie e cole o Pix no seu aplicativo bancário e doe quanto você quiser. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro. Se quiser assinar o canal no Catarse, a partir de 5 por mês, a democracia começa ali. 5 por mês você vota, manda por e-mail o número, veja o link, veja na recompensa como funciona. E você vota numa temática, de 5 em 5, seu voto vale um ponto a mais, até 25. No Catarse você tem a escolha, o tema político, 50 por mês você escolhe um vídeo de política, aí eu vou te falar de fato sobre aquele assunto. Tem outras recompensas também. No Apoia-se, você tem dedicado contra os liberais, você tem esse consenso aleatório do React. O consenso aleatório é baseado contra os liberais, e o React contra liberal, 35 por mês. Você escolhe um vídeo todo mês, você escolhe um vídeo de um liberal e eu faço um react contra ele. Liberal, anarcocapitalista, essa bosta toda, esses caras são tudo a mesma porcaria, ainda tem que lidar com essas retardadas ainda. Legal. Muito bem, vamos a essa merda aqui. É uma fraqueza em direção a um específico comportamento. A Bíblia... Uma fraqueza... é tanta merda que essa guria fala numa sentença só. Só há um pecado. Só existe um pecado. E todos os pecados são filhos desse. É o pecado original. Qual é o pecado original? Blasfêmia. Então, o conceito que ela estabelece aqui é um conceito blasfemo. Que ela começa tirando Jesus, tirando Deus do julgamento de coisas dela, mas ela está falando com os cristãos. Aí ela inventa uma interpretação que é um julgamento. Isso é blasfêmia. Porque o julgamento dela te condena ou te absolve. Porque ela disfarçou. Quando ela estrutura essa lógica dela implica na sentença sobre ti, certo? Essa lógica é uma sentença. Ela está dizendo que isto é assim. E ela está chamando isso de aula e está te ensinando que isso é assim. Menciona várias iniquidades que a gente vai observar. Então ele vai se intensificar. Tu só tem que dar atenção para esse vídeo dessa guria se tu não acredita em Jesus Cristo. Então esse vídeo não é para cristãos. É para ocultistas. Isso é ocultismo. Porque se tu acredita em Jesus, ela mesma ignorou Jesus. Se ela acredita em ocultismo, então ela acredita em maldição, em
Deus do amor. Ela acredita em um monte de besteira. E outra coisa, existem formas de se entender o paganismo que não são necessariamente... A psicologia trabalha com os arquétipos pagões, que é uma maneira mais inteligente de se lidar com a história da experiência antropológica humana. Mas não é isso que ela está fazendo aqui. Ela está ensinando o ocultismo. Esse comportamento, então, ele é praticado várias vezes. Essa iniquidade... Então iniquidade é um julgamento moral. Porque só existe um pecado, que é o pecado de blasfemar, que é o que tu começou a fazer nesse vídeo. Todo o teu vídeo é uma blasfêmia, dentro do conceito cristão. Esse é o único pecado que existe. Então tu tá dentro da maldição hereditária, então. Porque esse é o único pecado que existe. Esse é o único pecado que existe. O resto é a transcorrência da blasfêmia. Tu tem um pecado, que é o pecado de tomar o lugar de Deus. Esse é o único pecado que existe. O que é chamado de iniquidade e transgressões são moralidades, porque o que para o Islã é um pecado mortal, em Nova York é um dia da semana. Isso não quer. Isso é relativo. Dar a bunda para certo... Se tu for dar a bunda lá em certos países islamificados no cristianismo católico ou qualquer outro, porque lá o cristianismo se tornou... O cristianismo originalmente é que nem o Islã. O catolicismo, esses caras, é que nem o Islã. O judaísmo também, essas religiões abraâmicas são ditatoriais. O que hoje elas se vangloriam das liberdades em comparação com o Islã é porque há a decadência das mesmas em relação a si mesmos, o que é bom. Então é moralidade isso. Isso não tem nada a ver com pecado. Iniquidade. Não existe iniquidades. Porque o que ela é uma confusão que essa guria fala. Tem que ser uma ocultista diabolizando as pessoas. Porque iniquidades, ela está falando um tom moral aqui, então são imoralidades, né? Que iniquidade é um espírito em si, é uma coisa só. Não existem iniquidades. Ela está usando como sinônimo de transgressões morais, mas se ela falasse moral, não teria o efeito dramático sobre a cabeça dos idiotas, como ela pretende ter. Ela já é parte da sua vida e ela permite que Satanás ganhe controle da sua mente, do seu... Satanás não controla a mente de ninguém. Então, eu estou dizendo, ela é ocultista, ela atribui poderes ao diabo, ela começa tirando Jesus de tudo. É assim que ela começou o vídeo. Então ela é satânica. Ela não acredita em... Ela disse, ela começou estabelecendo, assiste aí. Ela tirou Jesus da conversa para poder falar isso aqui. Porque a lógica de Jesus, nem essa conversa termina no início. Existem maldições hereditárias? Não. Aí tu vem com a explicação que Jesus dá, Deus dá. Terminou a conversa. Terminou. Então, do que ela está falando? Nós vamos botar o Caio Fábio na bunda dela para ela parar de encher o saco. Livre-arbítrio e das suas emoções. Esse controle vai continuar para aquele indivíduo e, consequentemente, para futuras gerações. Claro, então, a possessão de Satanás dessa criatura, olha que babaquice isso. Ela é passada, quando tu gozar, quando o teu pau gozar dentro da buceta de alguém, dentro daquele esperma já estará Satanás junto ali. Já tem é a porra do Satã que já está saindo do teu pau para entrar na buceta da tua mulher, que será satanizada. E vai nascer um satanzinho. É isso que essa idiota está falando. Isso é uma conversa para poder abusar das pessoas. Porque se eu digo que as pessoas são Satanás, eu posso fazer o que eu quiser. O que tu faz com Satanás? Tudo, né? Se tornando uma maldição Claro. hereditária. Então a gente vai olhar várias passagens bíblicas para entender um pouquinho isso. Claro. Existem certos problemas em nossas vidas que podem ser traçados até o primeiro homem, Adão. Meu Deus do céu, cara. Essa guria fala sério, hein? Quem disse que Adão foi o primeiro homem? Existem certos problemas em nossas vidas que podem ser tratados até o primeiro homem. Adão. Como assim? Então Adão é um estágio da vida do ser, é isso que ela está dizendo? Adão é um conceito do homem. Adão não foi um cara, então. Mas ela está dizendo que ele foi o primeiro?
Ela se refere ao primeiro homem como o primeiro homem, como sendo um estágio, como se fosse assim, a infância, a primeira infância, a segunda infância, como se fosse um estágio da vida. Adão é um estágio do ser, então. Ela não explicou isso. Mas ela se refere a ele como o primeiro homem porque ele foi o primeiro homem, ela acredita que ele é o primeiro homem. Isso é típico de ocultista, entendeu? O que é o que? É confuso, né? É contraditório, é falacioso, é ocultismo. Tá? Os efeitos das escolhas dele não afetaram apenas a nossa vida, mas também a vida de todos os seus descendentes. Não, mas isso é uma resolução que Deus deu sobre a morte. Isso é uma escatologia muito maior do que as problemáticas do ser. Porque de fato, porque Deus fez o que faz é um mistério e ninguém sabe. Porque Deus faz as coisas que faz é uma coisa misteriosa. Tá? Você não... Esses caras são picareta mesmo. Picaretas mesmo. Tá? Se juntou com o marido dela para vender picaretagem. Então, pode ser uma operação. Daqui a pouco o STF surge censurando essa gente, dizendo que eles são perigosos. Só se se relacionarem com o Bolsonaro. Quer dizer, tu nunca sabe do que se trata isso aí. Mas não, você é muito idiota. Você vai dar atenção para esses idiotas, por favor. Dragon Ball. Olha o logo dela. É do dragão mesmo, isso aí. Olha a contradição dessa idiota. Olha aqui. Com a vinda de Jesus Cristo e seu sacrifício, obtemos a salvação espiritual através dele. Tá, acabou. Tu obtém a salvação de Jesus se você tiver a consciência de querer perdão. Ou você é perdoado porque você é cego. Não tinha consciência do mal que fez. Esses critérios de julgamento, sentença e absolvição são determinados pelos seres, e a cena do Jesus no templo falando com os fariseus, lá está dado isso. Vai lá. A questão da relevância das maldições hereditárias está ligada... Ela ignora a primeira frase que ela disse, que é típico de mentiroso, né, de desinformação. A questão da relevância das maldições hereditárias está ligada não com a salvação. Não, mas como assim? Se a salvação é a salvação de tudo, certo? Jesus não veio salvar um pedaço, ele veio salvar o ser. Tu vê que na segunda, ela quantifica, ela sedimenta a salvação. Porque Jesus, a salvação é espiritual. Tá, então eu estou salvo, então. Porque a salvação espiritual é ligada à salvação da consciência. Então acabou. É disso que nós estamos falando, do ser. A questão da relevância e maldições hereditárias está ligada não com a salvação. Como assim? Não faz sentido essas frases dessa idiota. Mas com a eliminação das consequências do pecado. Acho que ela empilha palavras e não sabe o que ela está dizendo. Com a eliminação das consequências do pecado. Mas se você eliminou... Tá, mas olha aqui, se você peca, porque a consequência implica a continuidade do ato, as repercussões do ato. Então vamos colocar aqui dentro de um conceito tangível e palpável a todos. Transar com a mulher do próximo é pecado, né? É. Então eu vou lá e transo com a mulher do próximo. Então a relevância das maldições hereditárias está ligada não com a salvação. Salvação seria: Senhor Deus, Jesus, me desculpe por eu ter pecado e me perdoe. Acabou. Tá salvo, terminou. É isso. É isso, é isso. Agora, se o corno, se o cara que teve a mulher comida também crê em Deus, ele aceita o perdão, ele perdoa o seu inimigo, aquele que comeu a sua mulher. E acabou, e acabou. Só isso, só isso. Tá, mas não tem? Não, isso aí. Quantas vezes eu tenho que fazer isso durante o dia? 77 vezes 7. Agora, eu sou obrigado a ficar com essa mulher? Não.
Eu sou obrigado a continuar amigo desse cara? Não. Eu sou obrigado a viver perto deles? Não. O perdão é para que você se desprenda do pecado, para que o pecado não lhe coma. Houve o pecado, eu me arrependi, eu fui perdoado por Deus, que me perdoa imediatamente assim que eu me arrependo. Você se arrependeu, você está perdoado. O perdão do teu amigo ali é irrelevante em relação a Deus. Se tu comeu a mulher do teu vizinho, teu amigo, e ele não te perdoou, isso não implica no perdão a Deus. Deus vai te perdoar de qualquer jeito. É entre tu e Deus isso aí. Se ele te perdoar, e se isso importa para ti também, tudo certo. Mas tu não é obrigado a conviver com nenhum deles, nem obrigado a andar com eles. Entendido isso? Entendido. A consequência do pecado tem duas consequências. A consequência de pecar pode ser o perdão de todos e pessoas se tornarem melhores com essa consequência. Essa é uma consequência. Então ela denota e ela implica uma consequência negativa. A expressão consequência. Ela está dizendo que consequência é uma consequência negativa. Não, pode ser uma consequência positiva. Como eu acabei de dizer aqui. Como tudo transcorreu neste pecado. Então vamos pegar a consequência negativa que ela está dizendo, que é o que ela está conotando da maneira mais analfabeta e falaciosa possível dentro dessa estrofe aqui dela. A consequência seria o quê? Tu está entendendo como não tem sentido discutir isso se você é um cristão? Terminou o assunto. A consequência negativa só poderia ser se você não se arrepende, o que não significa que vai virar uma justiça divina te ferrar. Certo? Você passa a vida inteira comendo a mulher de todo mundo. Tudo bem, pode ficar passado. Tu pode viver até os 80 anos comendo a mulher de todo mundo. Não significa virar um karma, nem uma vingança, nem nada. A relação de justiça e sentença virá quando Deus te julgar, e isso é entre tu e ele. Viu? Nós não temos nada a ver com essa história também. Se um cara continuar pecando, comendo a mulher de todo mundo, o que pode acontecer é uma consequência lógica, que um desses cornos pode se irritar e querer dar um tiro em ti. Um tiro nesse cara que come a mulher de todo mundo? É essa a consequência que ela está falando? Só tem essas duas consequências. A consequência... Se o ser que continua pecando, ele não tem consciência que peca, seus pecados estão perdoados. Se ele tem consciência de que peca, seus pecados continuam. E o que isso significa? Isso significa para Deus a sentença sobre o julgamento que virá sobre ele. Que nós não temos nada a ver com essa história também. Porque se a gente se meter na sentença e absolvição de Deus, nós estamos blasfemando, que era contra isso que Jesus lutava no templo. Era contra isso que Jesus passou o tempo inteiro reforçando a lei de Deus, tirando dos judeus e de todos os outros da volta o poder de blasfemar, que era o quê? Usar a lei de Deus para perseguir os outros, para tomar o lugar de Deus. Blasfêmia é isso, tomar o lugar de Deus. Então, essa guria, com essas interpretações retardadas aqui, ela quer tirar a tua salvação. Quem está atacando a tua salvação é ela. Ela está atacando a tua salvação. Acho que eu vou até mudar o título do vídeo, eu vou chamar de Essa mulher blasfema e tenta atacar a salvação dos cristãos. Então, se eu venho a público, eu destruo essa guria em 2 minutos. Eu termino com tudo essas vagabundas aí. Então, essa idiota, tá? Então ela está cancelando a tua salvação, ela está atacando a tua salvação. Ela está minando, ela está te minando, ela está atacando, ela está tirando Jesus Cristo de ti. Então qual seria a consequência? Nada do que ela diz aqui tem qualquer sentido e com nenhum ângulo. Então quando Jesus diz assim, para de tocar pedra na puta, o que ele está dizendo é, vocês estão blasfemando porque vocês não podem condenar nem julgar ninguém. Porque vocês não são Deus. E vocês não conhecem o coração dessa mulher, vocês não conhecem ela desde o início. Quem são vocês para estar condenando e absolvendo gente? Usando a lei de Deus para isso, o que é blasfêmia. Então, ela está falando de que consequências? Tá, aí terminou aqui, ó. Terminou em consequências. Terminou. Esse passar de geração para geração não faz sentido nenhum. Não precisa nem elaborar isso.
e que ainda atormenta a vida de nossos filhos mesmo após nosso encontro pessoal com Jesus. Tu não vai encontrar Deus nenhum. Tu não crê em Deus. Tá? E tu tá desgarrando gente, e eu acho que isso é de propósito, tem que investigar quem são essas pessoas. Isso é um casal de ocultistas picaretas que ou eles inventaram um monte de besteira só para ganhar dinheiro. Em Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí tem que pegar o contexto dessa frase. O que essa frase quer dizer, mesmo que tu não saiba o contexto, é o seguinte: no pecado de Adão todos morreram, e no perdão, na ressurreição de Cristo, nós renascemos. Porque o que está dizendo em Coríntios é o seguinte: de acordo com a lei, Jesus é o fim da lei, certo? É o fim da lei no sentido que ele é a culminação final, ele é a catarse final da lei. O retorno de Cristo implica o julgamento final. Então, até o fim dos tempos, você está livre. Porque todos condenavam todos nesse espírito de blasfêmia. O que Jesus veio fazer foi matar esse espírito de blasfêmia e tirar o espírito de Lúcifer, que é o espírito da blasfêmia, de tomar o lugar de Deus. Quando o rabino condenava a puta, ele estava agindo com o espírito de Lúcifer. Quando Roma decidiu invadir um lugar para matar 500 mil pessoas, ele estava tomando o espírito de Lúcifer. Quando os fariseus diziam que aquele homem não era cego no templo, eles tomavam o espírito de Lúcifer. Tudo isso é blasfêmia. Quando alguém chega e fala assim para ti: eu sinto dor, eu estou com fome, e a pessoa: tu não está com fome porra nenhuma. Esse cara está blasfemando contra Deus ao invalidar o teu sofrimento. Quando uma mulher vem assim para ti: eu fui estuprada. Tu não foi estuprada porra nenhuma. Tu merece ser estuprada. Blasfêmia. Tu não sabe? Quem é tu? Não sabe porra nenhuma. Blasfêmia. Blasfêmia é o ato de tomar o lugar de Deus. Então tu interpreta: tudo aquilo que toma o lugar de Deus é blasfêmia sobre o outro. Porque é nisso que importa. Se tu ficar no teu quarto sozinho achando que tu é Deus, bom, isso faz mal para alguém? Então não importa. Tu é um cara acreditando numa mentira. Inocentemente ou cinicamente, mas se tu acredita numa mentira fingidamente, então tu não acredita na mentira. Esse é o dilema da mentira. Você acredita na sua própria mentira? Bom, se você acredita na sua própria mentira, então você é a mentira. Mas a mentira não é. E agora? Se você acredita na sua mentira, então você não conseguiu mentir para você mesmo. Nenhum mentiroso acredita na mentira. Porque senão ele não haveria distinção. A mentira do mentiroso, ele seria a verdade para ele. Aí ele seria inocente. E se ele fosse inocente ao crer nesta mentira que ele acha que é verdade, e diante da revelação de que o que ele crê é uma mentira, ele deixaria de crer nessa mentira. Se ele optasse por continuar insistindo conscientemente numa mentira, para si mesmo e para os outros, aí, porque para si mesmo é uma coisa, para os outros é outra. Mas mentir para si mesmo é mentir para os outros em sequência, em consequência disso, né? Então, quando se diz que porque assim como todos morre Adão porque a lei morreu no Adão. A lei morreu nele, o pecado de Adão foi transcorrer contra Deus. Então, quando o homem morre, porque Adão é o arquétipo do homem que tomou o espírito de Lúcifer. O Adão tomou o espírito de Lúcifer. E ele morreu por causa disso. Então, Jesus nos salva da morte, porque ele te dá a esperança da consciência do reino de Deus, para além da sentença de Adão. Ele nos informa do reino dos céus para além da sentença de Adão que permanece. Isso de acordo com o que temos aí, né? Misturando de acordo com a escatologia de que Adão é o criador da morte. Se tu crê nisso. Ele incidiu e pecou e surgiu a morte.
E por que surgiu a morte? Para que Lúcifer morra em cada um de nós, só nos matando. Essa é a premissa de Deus. Então é misericórdia. A morte é misericórdia. Já pensou se o Henry Kissinger fosse imortal? Tu ia rezar pela morte. Já pensou se Stalin nunca morresse? Por favor, Deus, mate? Não. Num mundo onde existem Henry Kissingers e Stalins, a morte é uma dádiva. Então esses Stalins e Henry Kissingers e Hitler só surgiram porque Adão transcorreu a lei de Deus. Ele tomou o espírito de Lúcifer, e sou Deus também. Porque isso parte de uma lógica de que se você não é obediente a Deus dentro do que isso significa, você é contrário à lei de Deus, você é Lúcifer. Está entendendo? São premissas simbólicas que falam sobre... É uma escatologia, é uma história sobre... Tu quer viver fora dessa história? Essa história auxilia a tu a compreender elementos do caráter humano. Te dá um extra. Ou né? É uma forma de se entender. Então, quando diz que assim como também todos serão vivificados em Cristo, significa que Cristo traz um caminho de vida e não uma sentença de morte. Adão trouxe uma sentença de morte, que é a morte de fato. E Jesus nos traz uma salvação que é inconsciência, enquanto aqui, e um entendimento de para além daqui. É isso que Coríntios quer dizer. 22. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, por mais que Jesus Cristo veio e salvou a nossa alma, e salvou a gente, nós temos que entender que nós estamos aqui na Terra pagando pecados. Não. Não. É a interpretação que eu disse. Nós não estamos pagando nada. Eu não estou pagando nada, tu não está pagando nada, eu não devo nada, tu não deve nada. E é isso aí. Morreu isso. Não há dívidas. Ninguém deve nada. E nós não podemos cobrar uns dos outros nada. Porque isso aí é em relação tu e Deus. Eu não te conheço. Eu digo assim, o cara vai lá e rouba um bagulho. Tá com fome. Aí vem a polícia e prende ele, porque roubar é crime de acordo com a lei. Mas tu não sabe quem é aquele cara. Tem um cara que roubou pra fumar pedra, tem outro cara que roubou pra comer, tem outro cara que... Pra lei não importa, roubo é roubo. E tá certo nesse sentido, a lei em teoria. Se vai ficar abrindo exceções para a lei, não tem lei, né? Porque aí todo mundo vai defender o seu caso. E tem que estabelecer uma ordem de convivência. Então esse é um conceito. Outro conceito, né? Tu tem isso e essas coisas absurdas dessa guria idiota aí. Né? Aí. A lei. Então aqui é muita mentira, essa guria é muito mentirosa. Tá? Passando por esse teste que é difícil, certo? Todo mundo tem problemas, porque Adão, o primeiro homem, cometeu a primeira transgressão contra o Criador. E isso está no nosso sangue, na nossa genética. Não. Como é que eu tenho genética de nosso sangue? Isso tem a ver com sangue. É uma escatologia isso. Isso é uma explicação que eu vou continuar existindo crendo nisso ou não. Não tem nada em sangue, porque isso é uma questão de crença. Isso não tem nada a ver com... É uma explicação escatológica. Então ela usa crenças cristãs. Olha o que essa guria faz. Ela usa crenças judaicas, abraâmicas, cristãs para estabelecer lógica, mas ela inicia o vídeo se livrando de Jesus, porque Jesus atrapalharia essa bosta que ela estava falando aqui. Em toda a Bíblia, observamos passagens que explicam sobre maldições que afetam pessoas até a 4ª geração. Mas isso aí, ela já misturou com a Bíblia judaica já. Isso é observado em Êxodos. Não tem nada a ver Jesus Cristo com Êxodos. A coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui não tem nada a ver. Essas Bíblias não se conectam, porque Jesus liquidou com aquilo que aconteceu. Não tem geração mais, não tem essa merda. Já acabou. Tetelestai, está pago, terminou.
Deuteronômio, Números e etc. Um deles está aqui, Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Tu vai ter que pegar isso aí. Isso aí eu já vi uma explicação de um rabino muito bom. Ele não é cristão, obviamente, e a explicação dele, porque é aí que tá, tu quer a explicação da Bíblia judaica? Tu vai ter que ouvir um rabino. Porque se tu é um cristão, tu lê a Bíblia judaica sob uma perspectiva cristã. Aí eu te aconselhei no Caio Fábio. Porque tu quer um cara que entenda desse troço, certo? E que seja idôneo. Mas esses caras são. Então, essa guria tá falando merda mesmo. Percebam que a palavra usada aqui, olha só, primeiro ele fala iniquidade e transgressão. Gente, eu não sei, eu tô com software aqui que eu não sei nem como usa, eu sou horrível com tecnologia, por isso que eu quero... Tu é horrível com tudo. Como se tu fosse boa com essa merda aí. Nem chupar pau tu chupa, ainda tá nessa abstinência. Sistema. Mas enfim, então, primeiro ponto aqui. A Bíblia fala iniquidade e transgressão, ou seja, não são a mesma coisa, e elas não são mesmo. A transgressão é o pecado, a iniquidade é a prática desse pecado transformado em comportamento. Não, eu também, tu pode conceituar qualquer palavra de qualquer jeito. Transgressão implica uma coisa que eu não devo fazer. Mas o conceito de não dever fazer está relacionado àquilo que eu creio. Se eu não creio naquilo, eu não transgrido aquilo que eu não creio. Então, só a transgressão se você crê em algo. Tu quer ver eu terminar com toda a transgressão? Não creio em nada disso. Terminou a transgressão. Isso aqui. E lei é o quê? Lei é imposição de transgressão. Não tem lei, não tem transgressão. Porque eu estou transgredindo em relação ao quê? Se maconha continuar ilegal, se você fumar maconha, é transgressão da lei. A maconha se torna legal, acabou a transgressão da lei. Quando tu fumar maconha. No Colorado não é transgressão fumar maconha. No Amapá é. E o que isso tem a ver com salvação do ser? E aí? Essa guria retardada faz uma mistureba sem fundamento. Esses dois estavam o seguinte, pra mim ninguém ficou abstinente porra nenhuma, tá? Eles estavam faltando dinheiro dentro de casa. Esses dois aí, estavam transando, acordaram na cama, ou estavam tomando uma cerveja num bar. Nós temos que achar um jeito de ganhar dinheiro. Vamos tirar dinheiro desses cristãos retardados trouxa? Vamos! Aí eles montaram isso aí. Isso é uma teoria. A outra teoria é que eles são ocultistas. E eles estão fazendo isso para atacar os retardados cristãos, mas tudo. Os pseudo-cristãos, né? Porque se tu é cristão, tu nem começa a assistir esse vídeo. Porque isso aqui não tem sentido nenhum. Então tem que ler a Bíblia judaica. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, fala aqui, ó. A iniquidade. Então não é o... A iniquidade é um conceito espiritual. A iniquidade diz respeito a uma coisa espiritual. Não uma ação. A iniquidade é como se fosse um ente maligno, uma aura de malignidade, um prisma, uma névoa, não é uma ação do ser a iniquidade. A iniquidade, porque é um verbo, né? Não é o ato de iniquitar, porque aí, vê como aprender a interpretar texto é importante, porque tu deixa de cair nessas babaquices, tu vê que não faz sentido. Ela não sabe se expressar, essa retardada. Ela não sabe nem neologizar, não sabe nem conceitualizar. Iniquidade é a iniquidade, não é uma ação a iniquidade. Se fosse a ação da iniquidade, seria iniquizar. Então ela conjuga um verbo, é que nem o Mourão numa palestra que diz assim: temos que sair de um estado ativo para um estado ativador. E ele conceituou isso como duas coisas. Eu postei isso no primeiro Café Play Games. Mas isso aqui é uma babaquice, esse cara é analfabeto. E repercutiu. Porque naquela época o pessoal estava mais atento no aspecto eleitoral. O YouTube político brasileiro era novo. Repercutiu. O Olavo fingiu. Aí todos começaram a chamar eles de burro para disfarçar os aliados, né?
Para dizer, tentar roubar a narrativa, eu já expliquei isso. Então, o Mourão, ele... O estado ativo, quer ver? O estado ativo é o quê? O estado ativo é o estado que ativa. O estado ativo que ativa é o quê? Ativador. Então, é uma raciocínio circular. Ele não disse nada. Não existe diferença do estado ativo. Todo estado ativo é ativador. Tá, mas é um estado ativo que não está se ativando. Então não é um estado ativado. Então não é um estado ativo. Não, mas é o que ele quis dizer. Não, o que ele quis dizer foi o que ele disse. Se ele disse coisa que ele não quis dizer, ele é retardado. Ele não consegue dizer o que ele pensa, que ele intenta dizer. E eu tenho que pressupor e decifrar da ignorância estúpida dele o que ele pressupostamente tentou dizer, que eu não sei porque ele não disse. Eu tenho que ficar decifrando códigos, o stupid code desse cara aí. E é a mesma coisa dessa idiota. A iniquidade não é uma ação, é a iniquidade. Então essa conceitualização é analfabeta também. Pecado, o seu pecado, por exemplo, você foi lá e roubou, você roubou alguém. Esse teu pecado não vai passar pro teu filho. Agora, Ela que classifica os pecados que vão passar, os pecados que não vão passar, porque nada dessa bosta faz sentido nenhum. se você é um bandido a vida inteira, isso já Se você é um bandido a vida inteira, como aquele que morreu do lado da cruz com Jesus, e ele perguntou a Jesus, eu vou entrar no reino dos céus, uma coisa assim, você estará do meu lado no reino dos céus. Ele era um ladrão. Quer dizer, como é que você quantifica o ladrão? O que define um ladrão? O que define um ladrão é o ato de roubar. Está feito o ladrão. Então ela está dividindo os ladrões em ladrões que roubam algumas vezes, ladrões que roubam mais de uma vez. Você pode ter... E que tipo de roubo também? Vamos supor que uma vez você roubou o dinheiro de uma criança. Uma vez só. Esse é menos ladrão que um cara que passou a vida inteira roubando bala chita em supermercado? Que critérios são esses? Olha essa retardada inventando coisa da buceta dela. Tirou do cu isso aí. Mas tudo isso está resolvido se tu crê em Jesus Cristo. Ela começou o vídeo dela tirando Jesus Cristo do vídeo, para poder funcionar na cabeça retardada dela o que ela acha que está funcionando. Porque isso aqui, além de não ter lógica nenhuma, ela é burra, ela não sabe conceituar. Vai aprender a mentir, ô retardada. virou o quê? Uma iniquidade. E isso vai estar... Então, para ela, iniquidade... Olha que absurdo isso. Iniquidade é a solidificação, a amalgamação de uma carreira de pecados. Não. Ela inventou isso. Se eu molesto uma criança uma vez, esse ato é iníquo. Se eu molesto essa criança 70 vezes, é iníquo também. Não, uma vez não é menos iníquo que 70. Me diga uma coisa, é mais ameno molestar uma criança uma vez que 70? Não. É menos maligno molestar uma vez uma criança que 70 vezes? E para Deus faz diferença quantas vezes você peca, porque Ele disse, você tem que perdoar 77 vezes 7. Então, isso aqui não faz nenhum sentido, nem para Deus, nem para Jesus. Se você, porque Deus implica que você vai... Jesus já abona. Jesus engole as besteiras dessa idiota aqui. Jesus engole isso porque Ele pressupõe que tu vai continuar pecando. Deus sabe que tu vai pecar. E toda vez que você pedir perdão, sinceramente, você será perdoado. E acabou. 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 E é isso. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Não tem que postar isso no outdoor. Não tem que anunciar para ninguém. Não tem que dizer para ninguém. Acabou. Então do que ela está falando? Nada. Isso aqui é a morte de Jesus. Ela está matando Jesus para as futuras vítimas dela aqui.
que são, ironicamente, cristãos, ou dizem ser, ou querem ser. No sangue já do teu filho. Quando você tiver um filho, e obviamente não vai ser só a questão do sangue, não. É a questão do ambiente, como a gente vai ver aqui. Com a vinda de Jesus Cristo e seu sacrifício, obtemos a salvação espiritual através dele. A questão da relevância de maldições hereditárias está ligada não com a salvação, mas com a eliminação das consequências do pecado que passaram de geração. Eu já li esse trecho. Tá? Já expliquei isso primeiro. Lê aí, vê aí. Tá? Se não faz sentido nenhum, já expliquei. Vamos ver a explicação dela. Ela faz uma frase de merda que não tem sentido nenhum e ela vem e explica a frase de merda para fazer menos sentido ainda. Quer ver? São para a geração. E que ainda... Olha, Jesus é um ser poderoso e Deus também. E o que essa guria está fazendo aqui é perverso, porque as pessoas precisam de Deus e ela está tirando Deus delas. Ela está tirando que Deus tenha misericórdia dessa idiota aí, porque a justiça virá para ti por estar fazendo isso que tu está fazendo, não tem nada de maldição. Tem pessoas que sinceramente querem a Deus e tu está dizendo para elas que estão amaldiçoadas e inventando essas merda que Jesus eliminou para tirar da vida das pessoas o tormento e a encheção de saco. A vida nessa terra já é uma merda. As coisas da terra são uma... Eu digo assim, trabalho... Tem encheções de saco que tiram o ser do seu encontro pleno com Deus a todo instante. Então, tu pode trabalhar e ter encontro. Eu quero dizer que retira você das suas causas maiores. Tá? Não vou... Aí isso é relativo também. Não vou entrar em detalhes, mas... O mundo te atormenta e enche o teu saco. E por isso Jesus diz, meu jugo é leve. O mundo já é uma merda, eu sou suave. O mundo é pesado, eu sou suave. Todo mundo te condena, eu te absolvo. Todo mundo joga pedra, eu não. Não é isso? Aí o que essa idiota vem fazer? Ela vem... Tira o jugo leve, tira a absolvição de Deus, Jesus, tira o... e vem com um relho, com pedra, vem dizer, ó, tu tem um saco de... Ela vem te largar um saco de pedra nas costas que não existe. Então essa guria é um demônio. Atormentam a vida de nossos filhos mesmo após o nosso encontro pessoal com Jesus. E é sobre isso que a gente quer quebrar aqui nesse estudo. Então esse é o mesmo versículo que eu comentei anteriormente, certo? Como vocês podem ver, ele é um versículo muito importante e ele descreve muito bem... O Senhor é longânimo. Números é um livro hebraico, tá? Não é Jesus. Não é do Novo Testamento. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Aí tu vai ter que ler, uma hora eu vou legendar um rabino aí, que é especialista nisso aí, no livro hebraico, tá? Isso aqui, essa parábola aqui, isso aí não é uma parábola, esse livro aqui, o número é um livro antropológico. O número é um livro de contabilidade social dos judeus. Então, ele explica isso, tá? Eu vou... Aí o cara tem que dar 500 aulas pra... Colabora, né, pessoal? Doa pix aí, faz aí. Colabora aí. A diferença ali do pecado e da iniquidade. Fim da mostra Para terminar de assistir essa merda, se inscreva abaixo. Precisamos. Ela deu uma amostra pra nós, ó. Fim da mostra grátis. A guria vem arrancar Jesus da tua vida e vai te cobrar por isso ainda. Olha só. Pessoal, então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como se inscrever para continuar assistindo Vamos essa aprender aula. A estrutura dela. Meu Deus, ela enfiou até a princesa Diana no troço. Olha só. Foram adicionadas 5 aulas nesse curso. O pessoal está aqui podendo comentar, inclusive o feedback está sendo maravilhoso. Tem idiotas gostando dessa merda, olha só. E tem mais 4 aulas ainda para serem adicionadas. Então depois que essas 4 aulas forem adicionadas... Aulas? Isso não é aula. Talvez feche o curso ou aumente o preço. Então vou deixar... Qual a plataforma que tu está usando para fazer isso? Meu Deus. Vamos ver. Qual é a plataforma? Onde é que tá isso aí?
Nome completo. Uma de 300. Ela cobra. Meu Deus! Meu Deus! Eu aqui ganhando R$ 150 pra fazer isso. Essa picareta. Se inscrever aqui, escolhendo a opção Brasil, se você morar no Brasil. Ah, ela espera que americanos assistam esse lixo? Pagar em cartão, boleto e Pix. E a opção internacional, se você mora fora do Brasil. Claro. Depois de fazer a sua inscrição, você vai receber um e-mail do QIFI para poder... De quem? Então, você vai receber um e-mail do QIFI. E ela fala mal inglês ainda. Fifilfy? Quem é o Fifilfy? QIFI para poder acessar... Como é o nome da plataforma? Receber um e-mail do QIFI. PewDiePie. Não é o cara do canal do videogame montou uma plataforma pra ele? Para poder acessar todo o conteúdo que já está aqui. Então, se você gostou dessa introdução... Não gostei não. Isso é horrível. Então é uma desgraça. É isso. Nem precisa assistir mais nada. Porque se essa guria acredita nessa bosta, então tudo vai pro saco com essa idiota. Que Deus abençoe você e livre você desta ignorância. Que Deus abra os seus caminhos, sua consciência. Né? Porque eu acho que o pessoal que frequenta esse canal obviamente não cai. É um tipo de gente que não vai acreditar nesse lixo que tem aqui. Mas, se caso existe um coitado que cai, eu acho que não. Se tu conhece algum demente que não, analfabeto, porque é esse tipo de gente que ela pega, dementes, evangélicos analfabetos, ou católicos dementes analfabetos, qualquer tipo de demente analfabeto que não enxerga as falácias, as besteiras que ela fala, pode mostrar esse vídeo para eles. Que Deus proteja a todos e Deus abençoe a todos.